um parênteses aqui na questão do recurso. Pessoal, em 99% dos casos, em 99% dos projetos, das ideias, vocês não terão a quantidade de recursos que gostariam. Então, trabalhar com escassez de recurso precisa ser um ponto, né, um ponto muito forte, algo que precisa estar aí dentro do mapa mental de vocês, para que vocês tenham consciência. Escassez de recurso, como compensar isso, né? Então, recurso e plano de ação. Plano de ação também é outro ponto fundamental dentro deste pacote. Por favor, Felipe. Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza. Ô, gente, agora nós vamos falar um pouquinho de mercado. Como é que é o mercado em termos técnicos, né? Vamos trazer aqui um pouquinho uma abordagem técnica para o mercado, né? Sempre que eu falo em mercado, o que é que vem na minha mente? O processo de troca. Então, esse processo de troca existe desde o início da humanidade, onde os povos trocavam lá um excedente produzido. À medida que a humanidade foi avançando, esses processos também foram se desenvolvendo. E hoje, pessoal, nós temos um mercado que é estudado pelas empresas, mas mais do que isso, é o nosso cenário, né? É o nosso campo de atuação. Então, dentro do mercado, a gente precisa entender que existe um cara, né, chamado cliente, que ele espera alguma coisa de você. E o cliente, né, que é o nosso ponto central dentro da questão comercial, o cliente ele sempre vai esperar uma experiência, e essa experiência precisa ser única. Por favor, Felipe. O cliente, dentro do quesito mercado, a gente precisa entender que o cliente é o centro. A prioridade são as pessoas. Quando eu coloco que a prioridade são as pessoas, por favor, não limitem o conceito de pessoas apenas aos clientes. Não é somente os clientes, as pessoas envolvidas no processo. Lembrando que todo o processo de troca, de compra e venda, né, de prestação de serviço, ele é estruturado por pessoas. Por isso, o processo ele é biológico e não mecânico. O que é que eu quero dizer com isso? Pessoal, por mais que vocês embarquem tecnologia no processo, né, na execução das tarefas da empresa de vocês, o agente desse processo sempre vai ser biológico. Então, por mais que vocês tenham, né, propostas tecnológicas, pensem nas pessoas. Ok? Tudo bem até aí? Felipe? Beleza. Bom, então toda organização ela precisa ser separada, né? Então, para facilitar a visualização da estrutura de uma organização, nós temos algumas dimensões. A operacional, que é entrada de matéria-prima, transformação, venda, a operação como um todo, o modelo de negócio, onde nós trabalhamos a proposta, né? Eu tenho uma capacidade operacional, a capacidade de transformar, de comprar e vender, de comercializar um determinado item, e eu tenho por trás disso um modelo de negócio que vai oxigenar, que vai dar toada, que vai dar significado a essa operação, né? Depois disso, nós temos um modelo político, que é um ponto muito interessante, porque isso tem todo o reflexo na questão dos negócios e também na questão operacional. E, por último, não menos importante, o modelo mental. Perceba que um tem uma relação sobre o outro, um modela o outro. O modelo mental vai fazer o ajuste no modelo político, que vai trazer aí a toada no modelo de negócios, que vai refletir no modelo operacional. Então, não adianta, pessoal, não adianta querer mudar apenas o operacional. Dirceu, eu quero criar um esquema de desenvolvimento aqui para a minha empresa, eu quero mudar a minha proposta de negócio, eu quero trazer um modelo de negócio diferente. Espera aí, antes disso, como é que está o modelo político e o modelo mental? Porque se você não mudar, se você não implementar
uma proposta de melhoria, de mudança, de transformação em todas as dimensões da empresa, você não vai ter sucesso, dificilmente você vai avançar. Mesmo que você avance, você vai avançar de forma insatisfatória. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Por favor, Felipe. Pessoal, aí nós temos uma engrenagem, eu quero fazer aí uma pergunta para vocês, e vou deixar aí uns 30 segundos para vocês pensarem um pouquinho. O que é que vocês interpretam quando vocês olham essa imagem, né, de 3 engrenagens, e dentro de uma engrenagem nós temos as pessoas, dentro de outra engrenagem nós temos a estratégia, e dentro de outra engrenagem nós temos a crise. Percebam que em cada engrenagem nós temos uma setinha que mostra o sentido, né, que essa engrenagem está girando. Qual que é a interpretação que pode ficar através da visualização dessa imagem? Alguém pode participar e fazer uma consideração? Alguém? Se não, eu toco. Falta alguma coisa na engrenagem? Está faltando alguma peça nessa engrenagem ou não, Dirceu? Quem que perguntou? Mauro Fernaldo Boticário. Ô, Mauro, boa noite. Ô, Mauro, na verdade, não. Na verdade, a curiosidade dessa engrenagem é vocês perceberem que tanto a crise quanto as estratégias são movimentadas pelas pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Parte dos desafios e parte das dificuldades que apresentam aí no modelo de negócio de vocês, parte dos problemas são gerados pelas pessoas, assim como as estratégias. Então, as pessoas são aí, né, os grandes precursores, tanto das crises quanto das estratégias. O que é que eu quero dizer para você? Quando a gente observa as empresas, eu vou arriscar um palpite. Eu vou arriscar um palpite aqui, quero que vocês concordem ou discordem do que eu vou dizer. Boa parte dos problemas da estrutura empresarial, de uma forma geral, estão do portão para dentro e não do portão para fora. Explico um pouco melhor o que eu quero dizer. Muitas vezes as pessoas se escondem, os profissionais se escondem atrás de eventos cíclicos, políticos, econômicos, né, das mais variadas ordens, e acabam justificando a ausência de resultado. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, primeiro ponto, quem quiser anotar, por favor, anote, meta. Então, toda a estratégia, né, toda a crise, independente do cenário, nós precisamos pré-estabelecer metas. E a área comercial não deve ser a única área da empresa que vai trabalhar com metas. Todos os departamentos precisam ter meta. Vicente Falcone sempre fala, ele deixa um conceito que eu gosto bastante, e o conceito é o seguinte: sem meta não tem gestão. Então, eu estou cansado de ver aí vários gestores, vários gerentes que conduzem departamentos ou empresas ou setores que não têm meta. Espera aí, como é que você está gerenciando algo que não tem meta? Então, o Vicente Falcone ele é muito assertivo nessa colocação. Então, o primeiro ponto que nós precisamos discutir é a questão da meta. Como é que está a meta para o meu setor? Como é que está a meta para o meu departamento? Por quê? Porque é muito simples deixar a responsabilidade do resultado geral ali na cesta do comercial, dos vendedores ou da equipe de vendas. Isso é algo extremamente simples. Só que as metas precisam permear, elas precisam abranger toda a estrutura. Então, o primeiro ponto, a primeira curiosidade para vocês, a primeira provocação, como está, né, a questão das metas na minha empresa? Como eu tenho estruturado as metas e como é que está o meu acompanhamento nesse quesito? Lembrando que sem meta não tem gestão. Não dá para gerir um departamento, uma empresa que não tem meta. Se não tem meta, não precisa de gestor. Feito?
Ô, Felipe, toca mais um slide, por favor. Deixa eu ver. Aí, pessoal, nós temos a questão da decisão. Quando nós vamos falar no aspecto decisão, ou seja, tomar, né, um direcionamento, nós precisamos levar em consideração alguns aspectos, né, que estão presentes na nossa empresa. O primeiro é a visão. Né? Perceba que a visão está desde do primeiro slide. O primeiro é a visão, o entendimento, né, de horizonte e qual é o caminho que eu preciso percorrer, que está relacionado a propósito, né, que está relacionado à essência da estrutura, à essência da empresa. Depois nós temos, né, do lado esquerdo aqui, os relacionamentos. Isso é algo extremamente importante de ser considerado quando a questão é decisão. Por quê? A decisão, o direcionamento, ele vai impactar aí os meus relacionamentos? Eu tenho um ciclo bacana que vai me dar suporte na decisão? E tenho também a questão da tradição. Perceba que a tradição ela está no outro extremo. Nós temos a visão em cima e a tradição embaixo. Então, é algo que precisa ser respeitado, mas é algo também que não pode ser limitador. Né? Então, por favor, tenham esse conceito de forma clara. E do lado direito, nós temos a ação, né? Que é o principal ponto, que aí é a segunda dica que eu deixo para vocês hoje. A primeira dica foi, sem meta não tem gestão. A segunda dica, eu vou fazer um apelo muito grande na questão da ação. Nós vamos falar muito sobre execução. Pessoal, o grande problema de boa parte das empresas que eu conheço está na capacidade de execução, está na capacidade de fazer. O que eu quero dizer para vocês? Nós temos muita gente inteligente dentro das empresas. E mesmo assim, no geral, a capacidade de executar tarefas, de atingir resultados, né, de bater metas, de implementar novos modelos de gestão, de produção, de distribuição, ela ainda é pequena, mesmo tendo tanta gente inteligente. E aí, não fica um ponto curioso aí? Qual que é o paralelo entre inteligência e capacidade de executar? Eu insisto muito nisso. Eu costumo dizer que às vezes tem empresas, né, departamentos que trabalham com planejamento, planejamento e planejamento. Não vai para ação nunca, não executa nunca. Então, equilibrar essas esferas, né, é algo extremamente importante quando o conceito é decisão. Isso dá para nós aqui um parâmetro muito interessante de quais decisões são corretas e qual é o tempo também adequado. Porque se eu não tiver tempo de executar, né, ou se a minha capacidade de execução também for baixa, dependendo do cenário, eu preciso fazer um ajuste nessa decisão. Lembrando que fazer, né, a coisa certa no tempo errado dá tão errado quanto fazer a coisa errada. Então, nós precisamos calibrar tempo e ação, né? Fazer as coisas certas, ajustar as coisas no tempo adequado. Pessoal, nós estamos caminhando, né? Principalmente quando o conceito é gestão comercial, eu posso dizer para vocês que nós estamos caminhando a passos largos para um cenário onde o que vai determinar o sucesso ou não de uma estratégia, de um plano, ou até mesmo de uma empresa, vai ser a capacidade de execução, que tem toda a conexão com velocidade, né? Então, lembrem-se que a execução ela passa por estratégias, pessoas e operações. Não esqueçam disso. Outro ponto também, né, quando a gente fala de visão, ação, relacionamentos, tradição, para olhar para a decisão, um ponto muito bacana que é muito discutido é a questão da estratégia. O quanto é que a estratégia é clara? O quanto é que vocês estão sendo assertivos na hora de comunicar a estratégia para todo o time? Por quê, pessoal? Qual que é a provocação que eu faço para vocês nesse momento? A estratégia, ela precisa ser comum para todo mundo. Então, aquele gestor, aquele gerente, né? Aquele empresário que tem a estratégia e essa estratégia ela é sigilosa, ele já está um passo atrás.
Eu estou cansado de ver, assim, em algumas empresas, aquela grande cúpula, né? Aquelas pessoas que tomam as grandes decisões, que trazem o direcionamento para as empresas, eles trabalham com estratégias sigilosas. Mas espera aí, se as pessoas que estão na linha de frente, e essa linha de frente geralmente é representado pela equipe comercial, não tem o correto entendimento de qual é a estratégia, qual é a possibilidade de você acertar nessa estratégia? É muito pequena. Então, pessoal, estratégia sigilosa é papo furado. É caminhar a passos largos, né, para um cenário de resultados insatisfatório. Então, cortem essa, né? Quem tem ainda uma visão de que a estratégia precisa ser, né, algo sigiloso, por favor, repensem nisso, veja o que são informações que realmente não devem ser divulgadas, mas a estratégia, na essência, precisa estar clara para todo mundo. Porque isso vai fazer todo sentido, de uma ponta a outra, desde do nível estratégico até o nível operacional. Os vendedores vão entender qual é a sua função, os entregadores também, os montadores, se for o caso, né? O pessoal da produção, o pessoal da entrega, todo mundo vai entender o porquê faz, como faz e o porquê tem que fazer naquele momento. Então, gente, é algo muito bacana, são provocações que a gente vai deixando para que vocês comecem a alimentar, né, um pouco mais alguns insights de ordem de gestão comercial. Felipe, por favor. Pessoal, agora olha uma provocação interessante aqui para vocês. A satisfação do cliente não garante o faturamento elevado. Vocês concordam com esse apontamento? Olha para vocês verem que curioso. As empresas sempre trabalham pensando em satisfazer os seus clientes. Pessoal, se não tiver princípio de marketing, princípio de gestão comercial para fazer com que essas vendas sejam executadas de forma adequada, a um preço adequado, com uma política também de recebimentos adequada, pode ser que você tenha clientes extremamente satisfeitos e um fluxo de caixa negativo. E isso acontece. Por favor, Felipe. Pessoal, quem tiver alguma consideração, fique à vontade, tá, gente? Outra provocação para vocês aqui, para a gente alimentar a discussão nossa aqui, um pouco mais focada em questões comerciais. Uma pessoa, ela pode admirar a nossa empresa, o nosso negócio, o nosso produto, mas ao mesmo tempo ele também pode gostar do produto concorrente. Então, uma observação que eu quero fazer para vocês aqui, cuidado com algumas pesquisas. Algumas pesquisas podem apontar para você que o seu negócio, o seu produto está satisfazendo o seu cliente e que o seu cliente admira a sua empresa, a sua marca, o seu produto ou o seu serviço. Isso pode ser uma grande armadilha, porque ao mesmo tempo que o cliente gosta do seu produto, da sua proposta, ele pode gostar também do seu concorrente. Então, fica evidente que, sobre a ótica da gestão comercial, não adianta o gestor achar algo sobre o seu negócio. Quem tem que achar, quem tem que fazer o apontamento adequado é o cliente. Então, eu costumo trazer esse exemplo, né, quando a discussão é essa. Eu gosto muito de andar de bicicleta, né, e tenho algumas bicicletas. E, para quem conhece aí bicicleta, você tem vários tipos de bicicleta. E tem a bicicleta de terra, de andar na terra, e a bicicleta de asfalto. A Speed, que é de asfalto, e a mountain bike, que é da terra. E eu frequento uma bicicletaria que o dono da bicicletaria tinha uma resistência muito grande em colocar bike de asfalto para vender. E eu sempre insistia com ele, mas por que você não coloca bike de asfalto para vender? O pessoal gosta também. Aí um dia ele me disse a belíssima frase: eu não gosto de bike de asfalto, eu só gosto de bike de terra. Aí eu perguntei para ele, mas quem é que falou que você tem que abrir o seu negócio para vender apenas aquilo que você gosta? É um direito seu, é uma opção sua. Mas esteja claro para você que você está perdendo a oportunidade, você está deixando de ampliar, né, a sua cesta de produtos, está deixando de vender mais, de faturar mais, de melhorar o resultado e etc.
Então, pessoal, tomem cuidado com o conceito, né, que é criado sobre a referência da sua empresa, porque é muito simples o cliente gostar de 2 marcas, 3, 4. Pessoal que toma cerveja aí, dificilmente você toma apenas uma marca de cerveja ou uma marca de chopp. Aí, se você perguntar para o seu cliente, você está satisfeito com o meu produto? O cara vai falar, ok, estou satisfeito. Mas como é que fica a gestão de tudo isso? Como é que eu vou fazer para entender se eu estou melhor posicionado do que o meu concorrente? Então, esse formato de pesquisa, e talvez, se vocês se interessarem pelo assunto, dá para a gente fazer um encontro mais para frente aí para falar apenas de pesquisa mercadológica, eu vou fazer isso com o maior carinho do mundo. Tem alguns formatos de pesquisa que consegue, de certa forma, cercar, né, melhorar a precisão, né, dessas informações. Beleza, pessoal? Felipe, por favor. Ô, Dirceu, antes de você tocar aí, eu Pode queria fazer uma pergunta em cima desse slide que Fica está à na vontade. tela aí. Se nós temos 2 empresas que, ao mesmo tempo, elas têm qualidade, tá? Certo? O cliente enxerga essas empresas como empresas de qualidade, que ela tem uma entrega muito boa, ela tem um produto legal, tá? Ela tem preço. Qual seria o diferencial para o cliente optar entre empresa A e empresa B? Você acha que o diferencial seria pessoas? Mauro, né? Mauro? Bom, eu gostaria muito de ter assim, uma resposta que fosse precisa para essa sua colocação. Essa resposta ela é um pouco mais abrangente, porque nós precisamos observar vários aspectos aí. Mas, da sua percepção, acho que assim, só para tentar contribuir com a sua, né, com a sua ideia, a questão é a seguinte: pessoas é algo extremamente importante nesse processo. Por quê? Você pode conquistar um cliente ou perder um cliente pelo atendimento, pelo nível de atenção do seu entregador, do seu montador, de todo mundo que tem, de alguma forma, algum contato com o seu cliente. Por isso que a estratégia precisa ser clara para todo mundo. Porque senão você cria uma estratégia e avisa o teu departamento comercial, mas o teu departamento de cobrança ou seu departamento aí de entrega não está sabendo qual é a estratégia. Aí o vendedor vai lá, faz barba, cabelo e bigode, deixa o cliente extremamente satisfeito, o entregador vai lá e arrebenta com tudo. Acontece demais. Isso daí é coisa do dia a dia. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, Mauro, não dá para a gente fazer uma afirmação que seja precisa, que você vai anotar e vai mudar na sua empresa amanhã e você vai ter uma melhoria de resultado. Mas o que eu te convido a fazer é fazer uma análise, né? Fatia a sua empresa. Qual que é o seu negócio? Franqueado do Boticário. Desculpa, cortou o áudio. Eu sou franqueado do Boticário. Nossa, bacana. O modelo de negócio que eu sou apaixonado. Muito bacana. Só para tentar aproximar um pouquinho mais aí do seu formato de negócio, você precisa fatiar a sua operação e tentar interpretar parte a parte e depois o todo. O que é o que eu quero dizer? Analisa o cliente, faça um exercício, entre amanhã na sua loja, mas não com o olhar do dono ou de quem trabalha lá, mas entre com o olhar do cliente. Dá uma passeada e observa. Eu acho que é um exercício que as pessoas têm feito muito pouco ao analisar aí os negócios, que é parar, perder aí, né? Perder, que na verdade não é perder, mas parar meia hora, 40 minutos por dia, observando a operação acontecer. E eu tenho certeza que daí você já vai ter algumas percepções e vou um pouquinho mais longe, né? Obviamente que preço para vocês no seu modelo de negócio é um desafio, porque o posicionamento de preço dentro desse ramo
é algo assim que tem uma preponderância, eu acho que é um fator de decisão de compra, porém você tem todo um aparato de marca, de guarda-chuva aí, de proteção e também, né, de estrutura padronizada que te favorece bastante. Mas, por favor, não se esconda atrás disso. Eu acho que você não só deve, como pode começar movimentos e fazer alguns testes de abordagem. Eu te convido a fazer alguns treinamentos com as suas vendedoras, eu acredito que sejam mulheres, mas fazer alguns treinamentos de comportamento de consumidor. Porque o que acontece? É muito comum que o atendimento seja padronizado. E muitas vezes as pessoas não querem o atendimento padronizado. Tem pessoa que gosta de uma atenção um pouco mais próxima, tem pessoa que gosta de ficar um pouco mais à vontade, e tem toda uma variação de perfil. E boa parte, né, dessas percepções é possível identificar no momento que o cliente pisa na loja. Então, Helena, no primeiro passo, na primeira observada que o cliente faz ali na sua loja, se a vendedora tiver um feeling, se as pessoas que atendem tiver aí um preparo, aí a gente volta na questão do conhecimento, elas já vão melhorar muito o nível de assertividade na abordagem, né, na comunicação e principalmente no fechamento. Então, assim, são algumas dicas, eu acho que é muita coisa, é muito conteúdo para a gente trabalhar em uma hora, mas eu tenho certeza que eu vou deixar algumas provocações que talvez você comece a pensar mais nisso. Depois, se quiser me chamar no particular aí também, a gente faz uma ligação, a gente conversa um pouquinho mais, eu te passo algumas dicas, algumas possibilidades e também alguns contatos para que você aprofunde um pouco mais nisso daí. Mas, só para fechar, sua resposta ela é muito ampla. Vamos dizer que eu precisaria aqui de uma semana para te ajudar com isso. Tá legal? Mas valeu, Felipe. Obrigado, cara. Muito obrigado pela pergunta, viu? Fiquei contente. Ô, Felipe, vamos lá? Vamos. Bom, toca o próximo aí, Felipe, por gentileza. Shark Tank. Ah, olha aqui, gente. Olha que sorriso bonito. Eu gosto tanto dessa figurinha. Pessoal, eu prometi para mim mesmo que eu não queria falar de crise de coronavírus nesse bate-papo. E eu vou tentar segurar a minha promessa aqui. Gente, se não tem crise, se as águas estão calmas, olhe bem para o olhar desse tubarão aí e foca no sorriso dele. Esse cara pode salvar o teu negócio. Esse cara pode te ajudar a melhorar consideravelmente os seus resultados. Qual que é a terceira dica que eu deixo para vocês? Pessoal, coloquem um tubarão no aquário de vocês. Se o mercado não está fazendo isso, se você não tem crise, se você não tem preocupação, tem coisa errada. Coloque um tubarão. Se esse tubarão não existe, crie esse tubarão para tirar seu sono. Porque quem está na área de negócio, não tem preocupação, não tem desafio, pode ter certeza que tem alguma coisa que não está batendo. Eu me recordo quando eu trabalhava como consultor de vendas na Coca-Cola, eu tive um gerente que ele ligava para os vendedores e ele fazia a seguinte piadinha. Eu atendia o telefone, ele dizia bom dia, ele perguntava, e aí, tudo tranquilo? Você tinha que responder que não estava tranquilo, que o bicho estava pegando, que as coisas estavam muito corridas, muito puxadas, e ele falava, que bom, então tá tudo certo, porque não era para estar tranquilo mesmo. Então, a questão é exatamente essa, gente. Se tiver tranquilo, mude alguma coisa, porque não tem que estar tranquilo. Felipe, por favor. E o tubarão, acho que ele representa exatamente a questão aí, né, de forçar o empresário a sair da zona de conforto. Bom, gente, aqui nós temos mais uma provocação. Empresário, você precisa parar, né, e pensar o seu negócio e, mais do que isso, o quanto tempo esse formato de negócio ainda sobrevive no mercado atual, né? E quais são as tendências.
responda a seguinte pergunta. Se você tem um pet shop, pense bem, né? O objetivo da sua empresa é atender os bichinhos lá, deixar os bichinhos bonitinhos, ou é tornar o dono desses animais mais feliz? Perceba que aí tem todo uma mudança de conceito e, consequentemente, né, para as pessoas que estão na operação, uma mudança de abordagem. Que aqui nós não estamos com foco no produto, nós estamos com foco no dono. Estamos com foco em quem vai pagar. E isso acontece, né? Tenho certeza que acontece aí com o negócio de muita gente, né? Essa reflexão. Por favor, Felipe. Então, pensem o negócio de vocês para conectar a proposta. Para os gerentes, para os gestores, né? Nós precisamos avançar em questões de resultado, né? Metas. Precisamos estimular metas e trabalhar fortemente. Qual que é a sacada? É colocar um tubarão no setor, que a meta seja desafiadora, que, obviamente, né, que as metas precisam ser coerentes, mas também não pode ser aquela meta que no dia 15 ou no dia 20 todo mundo já bateu a meta e passa o restante do mês trabalhando num ritmo mais lento. Então, pessoal, foquem na questão do movimento, porque se vocês lembrarem aí alguns slides atrás, nós tínhamos 3 engrenagens: a crise, a estratégia e as pessoas. E a grande sacada lá é que a crise, né, o tubarão precisa existir, porque senão essas engrenagens vão girar em um ritmo muito lento. Isso é natural, está na essência do ser humano. Se a gente não tiver algo para estimular, se não tiver uma motivação. E eu costumo brincar com o pessoal da área comercial que tem 3 sentimentos que faz aí com que as pessoas tenham grandes mudanças de comportamento, né? E é uma brincadeira que vai impactar bastante gente, mas eu costumo dizer que quer mudar uma equipe, você tem 3 sentimentos que fazem uma mudança profunda: medo, dor e ameaça, né? Então, eu acho que é uma brincadeira que tem um certo fundinho de verdade. Porque sempre que você tem uma ameaça, sempre que você tem um tubarão, você vai nadar mais rápido, automaticamente você vai fazer com que os processos sejam mais limpos, e isso precisa acontecer. Gerente, cuidado, se você não tem tubarão, se você não tem nada te ameaçando, crie esse tubarão. Felipe, por favor. Pessoal, aí eu vou deixar algumas dicas para vocês que vai abastecer um pouco mais a questão, né, de como é que estão a gerência, né, das vendas, a abordagem comercial. Um ponto que eu gosto de trabalhar bastante é a utilização de CRM. Por favor, Felipe. Empresas que não têm o CRM, que não trabalha, né, com o sistema que trata aí o histórico do cliente, por favor, comece a pensar nisso, porque isso faz toda a diferença. Olha que uma provocação interessante. É possível um funcionário de 15 dias de casa oferecer um atendimento personalizado para os seus clientes? Vocês acreditam que é possível? Se você tiver uma base de dados, um sistema, um CRM bacana, que guarda todo o histórico de contato com o cliente, que tem lá, né, as observações adequadas, que são pertinentes à questão de fechamento ou não de venda, você pode colocar um funcionário com 15 dias, um mês, que ele vai ter as condições mínimas de fazer um atendimento adequado para o seu cliente. Então, nesse ponto aqui, a gente avança, aprofunda um pouquinho na questão de que os processos são biológicos, né? Mas a utilização de tecnologia facilita bastante o nosso dia a dia. Então, uma dica que eu deixo para quem não trabalha com CRM, comece a pensar, comece a cogitar. Se quiser também conversar comigo sobre algumas possibilidades, eu estou à disposição. Mas é uma ferramenta que, para tratar a gestão comercial, é fundamental. Ô, Felipe, por favor. Olha aí algumas vantagens, né, do CRM. Organização e histórico do cliente, as informações conectadas de forma adequada,
né? O conhecimento do cliente e da equipe também, porque o CRM ele não serve para você acompanhar apenas os seus clientes, mas também a sua equipe comercial, os seus vendedores, os seus consultores e assim por diante. Então, isso facilita muito acompanhamento de resultado, de conversão e ajuda também na fidelização. Vou só contar uma história para vocês. Tem um amigo que abriu uma loja aqui no centro de São João do Boa Vista e é uma loja de acessórios, né, de roupas e acessórios de moda feminina. E é uma loja, ele comprou a loja, mas a loja já tinha marca. Então, essa loja ela já é classificada como uma loja de padrão, né, um pouco mais alto, com um posicionamento de preço também um pouco mais alto. Em um determinado dia, eu fui fazer uma visita para ele, ele me disse assim, falou, Dirceu, olha aqui para você ver que curioso. Esse produto que eu tinha aqui, era uma linha de calçados lá, esse produto aqui, eu não abaixei o preço, eu apenas coloquei uma placa aqui de promoção e acabei vendendo tudo. Aí eu fiz a grande pergunta para ele, escuta, e você acompanhou, você registrou quais foram os clientes que compraram esses produtos? E ele disse, não, mas por quê? Qual que é a importância, qual que é a relevância de saber quais foram os clientes? Você já teria um bom parâmetro para saber quais clientes entram na sua loja, quais clientes estão aqui pela qualidade ou pelo produto, que é insubstituível, quais clientes estão aqui por conta de preço, né? E quais clientes têm, né, uma possibilidade maior de efetuar compras por impulso, que são estimuladas por placa de promoção e assim por diante. Então, isso é algo muito interessante, é algo que o CRM ajuda. Então, você precisa fazer uma queima de estoque, você precisa, sei lá, você quer reduzir 10% na faixa de preço de uma determinada linha de produto e quer queimar esse estoque de forma rápida, né? Se você tem um CRM bem estruturado, você já sabe para quais clientes você vai disparar esse anúncio. O CRM ajuda demais na canalização das promoções, na abordagem e principalmente na conversão de vendas, gente, que é o que faz todo sentido para nós, é o que vai trazer toda a diferença. Então, por favor, mais uma dica. Olha, observe como é que está o registro das vendas de vocês, como é que vocês estão cuidando disso, porque isso faz muita diferença. Tá legal? Então, espero que essas dicas estejam aí, né, de uma certa forma, alimentando aí a imaginação de vocês. Ô, Felipe, por favor. Pessoal, algumas dicas aqui de como escolher aqui um CRM. Lembrando que o CRM não precisa ser uma ferramenta cara, não precisa ser algo fora do comum. A gente precisa levar em consideração a facilidade, ou seja, as possibilidades de registro, o que ele oferece, o que a ferramenta oferece. O preço também ele precisa ser levado em conta, porque senão você compra um disco voador e talvez você precise apenas de um Fusca ou de uma bicicleta. Então, acho que adequar isso é muito bacana, porque eu vejo muita empresa que tem um aparato tecnológico gigantesco, gasta um caminhão de dinheiro com tecnologia e utiliza 10% do que essas tecnologias oferecem. Então, acho que é um ponto também de reflexão muito importante. Pessoal, compre a ferramenta que seja adequada para o seu negócio. Não inventa a moda de querer gastar dinheiro com ferramenta que vai trazer, né, 1 zilhão de possibilidades e você vai utilizar 5%. Não faz sentido. E o suporte também, né? A questão do suporte, quando a gente fala em utilização de ferramentas e software, é algo extremamente importante que precisa ser levado em consideração. Vocês têm essa apresentação, o Felipe vai passar para vocês, espero que seja útil. Vamos lá, Felipe? Uhum. Gente, aí o CRM, ele ajuda também nesse ponto, né? Detalhar as informações para errar menos. Então, sempre que você embarca a tecnologia no processo, e o tema nosso de discussão hoje é inteligência comercial, pessoal,
corta essa. Não dá para falar de inteligência comercial, ou seja, qualquer outro tipo de inteligência, sem considerar o aspecto tecnológico. Então, utilizar ferramentas que vai trazer para nós uma abordagem interessante na questão do tratamento dos dados é algo muito importante e vai fazer com que você erre menos nas estratégias e nas tomadas de decisão. Por favor, Felipe. Aí a gente entra num problema, né? Mais uma provocação aqui. Informação destituída de embasamento matemático é uma furada. Gente, sempre que vocês puderem orientar as decisões, né, com dados, embasar aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai fazer com dados, você vai reduzir a possibilidade de erro. Então, o funcionário, gerente, diretor que diz que algo precisa ser feito porque simplesmente acha que é melhor, que vai trazer resultado, é papo furado. Se você não tiver um bom embasamento, a possibilidade de erro é ampliada de forma gigantesca. Então, observem isso. O quanto é que eu utilizo dados nas tomadas de decisão? O quanto é que esses dados estão presentes, né, na hora de criar a meta, na hora de estabelecer a estratégia, de fazer o cálculo aí, né, de tempo de entrega, de custo e assim por diante. Aí lá na outra ponta, cabe também a reflexão que quando você vai atuar num nicho novo de mercado ou criar uma proposta de serviço ou de produto que ainda não exista, vai ser muito difícil você encontrar dados para dar aí sustentação a essas decisões. Aí você não faz uma utilização pesada de dados, mas você coloca, né, em prática todo o seu traquejo, toda a sua bagagem. É algo também extremamente importante. Porque dentro do ambiente organizacional, pessoal, os dados não são capazes de medir tudo, né? Tem coisa que os números não medem. Dados estatísticos de pouca profundidade também pode trazer, né, possibilidade de erro. Então, fiquem atentos no nível de profundidade desses dados, no grau de confiança. Por favor, Felipe. Pessoal, aí a gente vai fazer uma pequena provocação, né, que é a questão da cultura organizacional. E aí a gente vai, eu acho que pegar um pouquinho o gancho da pergunta do Mauro no início, né, que é a questão da cultura. Assim como uma pessoa física, né, ela tem suas características, né, é um cidadão bacana, é um cidadão comunicativo, que todo mundo gosta, a empresa também ela cria essa referência, e essa referência é chamada de cultura. Então, percebam que as empresas que são lentas para responder aos seus clientes, ou as empresas que são lentas no processo de entrega, ou as empresas que trabalham com um posicionamento de preço muito alto ou muito baixo, isso acaba formando uma referência que nós podemos chamar que isso já faz parte do DNA da empresa, da estrutura. Então, observem isso e vocês têm, né, a oportunidade de personalizar, de ajustar a cultura da sua empresa. E todo mundo precisa estar, né, remando para o mesmo lado, todo mundo precisa estar consciente de qual é a cultura da minha empresa. Isso é um fator muito bacana. Mais uma dica, nós estamos passando por um momento de desarranjo no mercado, pessoal, e esse momento é propício. Esse é um momento adequado para criar, para impulsionar uma nova cultura. Uma cultura mais positiva, uma cultura mais focada nos resultados, uma cultura um pouco mais arrojada e inovadora. Porque nós estamos trabalhando em um momento que a escassez de recurso é muito grande. Então, observem isso. Qual é a dica, né? Qual é o ponto que eu posso atuar, né, dentro da minha estrutura, que vai ser o precursor aí, que vai dar um pontapé inicial em uma mudança de cultura. Então, quem está conectado
ao que está acontecendo no mercado de forma geral, vai perceber que tem uma janela muito boa para começar um movimento novo de uma cultura melhorada. Não estou dizendo que a cultura da empresa de vocês seja ruim, mas aquele que quer dar um salto, aquele que quer fazer um ajuste, quer criar um formato novo de negócio, esse é um momento muito bacana. Por favor, Felipe. Dirceu, só tem umas perguntas aqui. Nossa, eu não estou vendo. Então, o Guilherme Garcia, da Prosa Comunicação, perguntou aqui pra gente qual que é o CRM que você recomenda. Qual que é o negócio dele? Ele é produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo? Ô, Guilherme, pega o meu WhatsApp com o Felipe, eu também estou no grupo, mas eu conheço 2 fornecedores que pode trazer para você. Tem um menino de uma startup aqui de São João da Boa Vista, que pode te ajudar, e tem um pessoal também da Alterdata, que trabalha com... que tem um ERP muito bacana, que dá para ser modelado de acordo com a sua necessidade. Eu tenho esses 2 contatos, mas deve ter mais ferramentas também. Eu te ajudo com isso. Por favor, me procure que eu estou à disposição. Beleza, Felipe? Ok. A Flaviane Ramos também perguntou aqui. Tem uma dúvida sobre a fidelização dos clientes. Quanto a mantê-lo, pois em muitos setores temos uma briga em oceano vermelho e o cliente pode não se fidelizar a uma empresa, mas aquela que lhe oferece mais benefícios e acaba perdendo a percepção do valor que a empresa entrega. Bacana. A Fabiana, ela coloca um questionamento aí, junto com o questionamento, ela mesma já coloca a resposta, né? Eu acho que isso é muito bacana. Interessante que, pessoal, lembra que eu disse para vocês da questão da execução, né? Muitas ideias, muita gente inteligente e às vezes a execução não é cuidada, né? Não tem aquele capricho, não é cuidada de uma forma que vá gerar para você uma possibilidade de crescimento desproporcional à média de mercado. Fabiana, fidelização de cliente. Independente de qual é o seu ramo de atividade aí, independente do produto que você vende ou serviço, você precisa estar conectada a um conceito. Todas as pessoas da sua estrutura estão conectadas com a estratégia, porque em algum momento, alguma outra área que não seja a área comercial pode estar complicando a sua vida. Outro ponto, qual é o nível, né, de atenção que vem sendo dado ao pós-venda e se isso cabe no seu formato de negócio? Porque o pós-venda é algo extremamente importante, uma vez que um princípio de marketing aí, né, um grande princípio de marketing, se faz adequado para o momento. Conquistar novos clientes é muito mais caro do que manter aqueles que nós já temos. Então, em alguns momentos, é muito bacana parar um pouquinho e entender, né, e pensar, refletir sobre o que é que eu posso fazer para garantir aí a satisfação do meu cliente. Vou deixar uma sugestão para você, Fabiano. Pesquise alguns estudos de casos das empresas que trabalham com telefonia, com TV por assinatura, porque esse pessoal tem uma dificuldade muito grande na questão da fidelização dos clientes, empresa também de internet, e por trás disso daí tem alguns cases muito interessantes. Eu tenho alguns artigos nesse sentido, que eu acho que pode clarear aí algumas ideias para você. Também é só me mandar um sinal aí que eu passo para vocês. Beleza? Tem mais alguma pergunta, Felipe? Agora não. Beleza. Ô, gente, só para a gente ir caminhando para o final aí, alguns elementos que têm reflexo na cultura da empresa e que o cliente percebe de forma, né, imediata. Se a sua empresa, se a sua estrutura está trabalhando com foco no cliente, né, esse ponto precisa estar claro para todo mundo. Eu costumo brincar com o pessoal, que é o seguinte:
Entra numa fábrica e pergunta para o faxineiro, pergunta para o operador de máquina, ou entra no supermercado e pergunta para o repositor, para quem é que você trabalha. Se essa pessoa responder que trabalha para o patrão, ela está desalinhada com a questão da estratégia da empresa. Porque todos, absolutamente todas as pessoas que fazem parte dessa organização trabalham para o cliente. Isso precisa estar claro para todo mundo. Se o seu funcionário acha que trabalha para você, comece a mudar o pensamento dele e faça isso o quanto antes. Beleza? Questões relacionadas à criatividade, coragem, né, de assumir risco. Pessoal, nós vivemos assim em um momento que nós temos muitas pessoas, muitos gerentes, gestores, líderes que gostam da posição, mas muitas vezes não gostam de assumir risco. Isso é um ponto muito importante. O quanto é que as pessoas que compõem aí a sua estrutura, o seu quadro de funcionário, têm coragem de assumir o risco. Isso é algo muito relevante, porque o risco faz parte do negócio e assumir isso, né, e assumir depois, em outro momento, a correção de alguma falha é algo extremamente importante para as pessoas. Atenção aos detalhes. Gente, aquela história que o detalhe faz a diferença é uma verdade plena no mundo dos negócios. Muitas vezes a gente perde venda, a gente perde cliente por detalhes mínimos. Eu já presenciei questões assim de um vendedor perder uma venda muito grande por valores ridículos, ou por tratamento inadequado, ou por detalhes que não tinha nada a ver com a proposta central. Então, observe os detalhes, né? As equipes, né? E também a questão das abordagens de ordem competitiva. Pessoal, não queiram ter uma estrutura, uma empresa que não tenha em seu DNA, né, uma pegada forte, uma pegada de competição. O mercado é assim. Então, o mercado não poupa amadores, o mercado não dá trégua. Se você perder esse DNA de competição, dificilmente você vai fazer com que o seu negócio cresça de forma desproporcional. E eu quero dizer para vocês, gente, o principal ponto que vai fazer com que seu negócio cresça de forma desproporcional à média de mercado são as pessoas. Entendam isso. Não é o produto, não é o preço, não é a abordagem, nem a praça. Se você quer ter um modelo de negócio que vai crescer numa velocidade diferente da do mercado, se conecte às pessoas. Tenho certeza que todo mundo tem a sua meta estabelecida de forma clara, bem definida, né? Todas as pessoas da sua estrutura precisam ter algum tipo de meta, algum tipo de resultado a ser atingido. E, principalmente, esse pessoal precisa estar bem orientado e motivado para fazer aquilo que precisa ser feito. Pessoas, gente. Área comercial nada mais é do que gente. Gente atendendo gente. Gente fazendo negócio com gente. É essa a pegada. Felipe, por favor. Ô, Felipe, aí eu vou pedir para você ir lá para o último slide, porque a gente já está estourando o tempo. Senão a gente vai... quando for o último slide, porque eu não consigo ver aqui. Pode ir. Mais um? Mais um? Esse ponto, gente, eu quero parar um pouquinho aqui, vou pedir para vocês em mais uns 5 minutinhos, para falar dessa figura, o vendedor, a competência do vendedor. Gente, eu fui vendedor por praticamente aí 11 anos, e vendedor de rua, vendedor de porta em porta. Trabalhei na área comercial da Coca-Cola, da B Brasil, né, que é a Fleshman, Fermento Fleshman, e trabalhei também em uma empresa
do ramo siderúrgico aqui de São João do Boa Vista. Então, esse tempo todo trabalhando com vendas, eu aprendi algumas saídas, tive algumas percepções, e eu posso dizer para vocês que o vendedor, ele precisa estar sempre no centro ou na frente, na linha de frente com o seu cliente. E esse vendedor, quando a gente traz o conceito que a equipe comercial precisa ser competente, o vendedor precisa ser competente, eu quero dizer que essas pessoas precisam ter entendimento da operação como um todo. Porque para poder vender bem, precisa conhecer o produto, precisa conhecer o processo, precisa ter, né, uma ideia geral de como funciona. E mais do que isso, ele precisa entender como que funciona o negócio. Porque só assim ele vai ter a correta percepção do que o seu cliente espera e só assim ele vai poder trabalhar a argumentação de forma adequada, né? De forma focada no fechamento, de forma focada na conversão e nos resultados. Então, gente, para a gente ir avançando para o fim, eu gosto muito de uma colocação do Max Gerger. Ele conta uma história que ele foi fazer um treinamento para uma equipe de vendas e um dos vendedores perguntou para ele qual que era o pulo do gato em vendas. Porque geralmente você tem uma equipe comercial e contrata-se uma pessoa nova lá, essa pessoa entra e ele trabalha mais do que os outros e o resultado dele é menor. Muitas vezes a pessoa não tem um direcionamento. Então, a gente costuma dizer que existe o pulo do gato em vendas, né? E qual que é o pulo do gato? E ele ainda faz uma brincadeira, que ele joga um gato de ponta cabeça e o gato sempre cai em pé. E ele faz uma analogia de que o gato, ele segue sempre o mesmo processo para desvirar e cair em pé. Então, esse pulo do gato, ele tem uma sequência. Então, o pulo do gato em vendas, o pulo do gato, né, na gestão comercial, chama-se disciplina. O que eu quero dizer para vocês? Pessoal, não existe modelo de gestão que substitua a disciplina. Não existe modelo de gestão que substitua o bom e velho trabalho duro. O que eu estou dizendo para vocês, eu vejo muita gente buscando alternativas, ferramentas, modelo de gestão que não precisa trabalhar, isso não existe. Então, assim, estar bem orientado, ter, né, a consciência de que a utilização de ferramentas e todo um aparato de conhecimento é favorável, é extremamente importante. Mas eu posso dizer para vocês, pessoal, alimentem na cultura de vocês a disciplina. Porque campeão que é campeão, anda com campeão. Profissional bem posicionado chega 10 minutos antes na reunião. Profissional que está bem posicionado, que está comprometido com seus resultados, trabalha até um pouco mais tarde, se for preciso. Então, não queiram ter pessoas na estrutura que fica esperando 2 minutos antes de bater o cartão e deu 5 minutos para ir embora, já está lá esperando bater a hora para poder picar o cartão e cair fora. Gente, nós não podemos trabalhar mais com esse tipo de gente. Ou a gente muda essas pessoas, e se essas pessoas estão atuando na sua área comercial, fiquem extremamente preocupados com isso. Porque se você tem um vendedor lá dentro da sua loja, que faltando 5 minutos, ele está ali com o cartãozinho na mão, esperando para passar o cartão e ir embora, comece a pensar, como é que você vai mudar a cabeça desse cara, colocar uma cultura nova na cabeça dele, ou se a energia para fazer com que esse cidadão, né, mude for muito grande, você precisa também em pensar, né, na substituição. Isso não é nem um pouco confortável, nem um pouco gostoso de dizer, mas quem vai definir, quem é o grande responsável pelo resultado da sua empresa é você mesmo. E tem um detalhe, né, pessoal? Gente da nossa área não tem a regalia de sentar em uma mesa de reuniões e discutir os problemas. Nós somos obrigados a discutir as soluções. E muitas vezes, né, para resolver, muitas vezes para avançar, a gente precisa tomar algumas medidas. Mas eu quero fechar com vocês aí, dizendo para vocês que em vendas, na área comercial, o pulo do gato chama-se disciplina.
se não tiver disciplina, se não tiver constância, se não tiver ritmo, e a empresa toda precisa trabalhar nessa frequência, dificilmente você vai ter, né, uma pegada de crescimento diferente da média. Então, observem o que o pessoal que está crescendo de forma desproporcional está fazendo, e vocês vão observar duas características muito fortes. A primeira é o foco nas pessoas, o foco no desenvolvimento, o investimento, a energia dedicada, né, à capacitação e à motivação dessas pessoas. E o segundo ponto é a constância, é o ritmo, é a estratégia clara, bem definida e a distribuição de metas feita de forma adequada para todos da estrutura. Gente, é isso. Espero ter deixado uma contribuição. Vou pedir para o Felipe disponibilizar o material. No material tem muito mais informação, tem muito mais dica. Quem quiser conversar, quiser fazer alguma pergunta, estou por aqui também, não tem horário, estou bem tranquilo, eu só fiquei preocupado em não exceder muito aqui a casa de 1 hora, mas nós temos aí... não dá para fazer um mês, não, Felipe? O pessoal rasgando elogio aqui nos comentários aqui, realmente que aula legal mesmo, sabe? Que prende a atenção, que nossa, se fizesse isso. E quando você começa nesse e se, é que você ativou realmente a tua imaginação, a tua criatividade, e você começa a pensar, nossa, se eu fizesse isso seria diferente, se eu fizer, sabe? E o que você comentou, não adianta só ter essa ideia se você não coloca em ação. A prática tem que estar alinhada com isso. A equipe como um todo está alinhada. Então, nossa, eu achei muito, muito, muito boa mesmo. Inclusive, quem tiver aqui online, para tirar uma foto, quem puder ligar a câmera, e aí nisso a gente vai... Quem tiver algumas dúvidas aí, pode ficar à vontade para fazer. Ô, Fabinho, está aí, Fabinho? Super. Estava só ouvindo, Felipe. Ô, Felipe, você me permite a última fala aí? À vontade. Pessoal, muito obrigado. Eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, tá? De coração mesmo. Eu vim aqui com muita boa vontade para poder falar com vocês. O tempo é um pouquinho meio curto, né? Tem que dar uma acelerada aqui, mas eu vou convidar vocês aí num curto espaço de tempo, assim que a gente puder encontrar pessoalmente, para a gente fazer um evento, um grande bate-papo no Polo, em Poços de Caldas, junto com o Clube do Empresário, e também aqui no campus, na Unifiob São João da Boa Vista, tá? Então, aguardem que a gente vai fazer uma pequena convenção aí, um encontro dos empresários, e quero poder dar um abraço em cada um de vocês aí e poder discutir um pouquinho mais, entender o quanto é que a academia, o quanto é que a faculdade pode ajudar vocês aí no dia a dia. A gente vem numa luta constante para aproximar as empresas da academia, né, da universidade. Eu acho que esse movimento, ambas as partes ganham muito. Então, de coração mesmo, viu, gente? Fiquei muito contente em poder falar com vocês. Espero, como eu disse, ter deixado uma contribuição, mesmo que pequena. E quem precisar do meu contato, quiser trocar ideia, estou super à disposição. Vai ser aí uma alegria poder falar com vocês. Beleza? Felipe, agora eu fico quietinho. Pode fechar aí. O segundo módulo está de pé? Estou à disposição. Aí você pode rodar uma pesquisa com o pessoal, qual o tema que eles querem que a gente aborde. Eu tenho um modelo de projeto que ajuda na mudança da cultura das empresas, mas aí demanda um exercício para vocês fazerem no dia a dia, né? Eu passo o arquivo para vocês, a gente faz um encontro, eu explico os critérios, mas sempre onde a gente implanta isso, dá resultado. É um conteúdo que a gente trabalha no MBA da Unifiob, é um conteúdo que traz um resultado real, tá, gente? Então, o que eu estou falando para vocês não é papo furado, é um negócio para aplicar, só que dá um certo trabalho. Se vocês toparem o desafio, nós podemos estruturar, né? Mas dentro dessa questão de pegada comercial, né, de vendas, eu vou deixar algumas sugestões de tema, vocês podem escolher, depois você vê que forma você quer tratar isso, Felipe, mas dá para a gente falar de comportamento do consumidor, dá para a gente falar também de mega tendências, né, na questão de consumo, dá para a gente falar também, focar em estratégias de fechamento de vendas,
e dá para a gente também fazer um paralelo entre resultado comercial e financeiro, porque geralmente fica muita dúvida, né, entre o como é que eu peso questão de precificação, margem de contribuição, até que ponto conceder desconto é algo interessante, até que ponto, né, subir faixa de preço é algo interessante, como equilibrar. São algumas dicas, tudo isso são conteúdos de cursos, né? Por exemplo, gestão comercial, nós temos uma pós-graduação só para trabalhar gestão comercial, são 18 meses. Então, até convido, quem quiser assistir alguma aula como ouvinte, fica à disposição para conhecer, se tiver algum interesse, todo mundo tem aí o meu contato. Eu vou ficar muito contente em poder contribuir aí com a empresa de vocês. Quem tiver também o interesse e quiser marcar aí para eu conhecer a empresa de vocês, a gente tomar um café e bater um papo também, contem comigo. Agora eu prometo que eu vou parar de falar, senão já o Felipe vai me dar um tiro. Eu vou colocar meu Facebook e meu Instagram aqui, aqui Cláudio, quer dar uma no palavrinha, chat para Cláudio? vocês. Ô, Dirceu, a gente ri aí, mas obrigado pela parceria aí de sempre aí, tá? Pela disponibilidade também, que a gente sabe que não é fácil aí para você pela correria, né? E que as suas aulas virem rotina aqui no Clube de Empresários. Muito obrigado mesmo, tá bom? E agradecer a todo mundo que participou aí, que parece que todo mundo ficou muito satisfeito também, né? Então, o Clube de Empresários é sua casa, tá, Dirceu? E a Unifeob é a casa de vocês, gente. Fique à vontade para vir conhecer os nossos cursos, para assistir uma aula como ouvinte. E nós vamos abrir uma frente nova aí de projetos, né? Nós temos um núcleo de inovação e tecnologia aqui da Escola de Negócios. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também e talvez vir incubar alguma ideia, algum projeto aqui também, estou à disposição. Vai ser uma alegria poder conviver com vocês aí, o pessoal super positivo, atuante no mercado. E vou só reforçar aqui a nossa missão, né? A nossa missão é deixar uma contribuição real para o desenvolvimento econômico da nossa região. Então, tudo que vocês quiserem fazer e que vocês enxergarem a possibilidade da instituição apoiar vocês, sintam-se à vontade mesmo, tá, gente? Isso não é da boca para fora, não. Pode me chamar que eu vou tentar dar o tratamento aí da melhor forma possível para a empresa de vocês, para que a gente acelere. Eu costumo dizer que muita gente na região costuma fala que o modelo de negócio bacana tem em São Paulo, em Campinas, que instituição boa é São Paulo, em Campinas, que não sei o que, em Belo Horizonte, em São Paulo. Gente, nós somos pequenininho aqui no interior, mas nós somos encardidos, tá? Então, quero que vocês tenham muita tranquilidade que nós somos muito bons de serviço, porque a nossa região tem sido destaque em termos de desenvolvimento econômico. Essa região de São João do Boa Vista, Poços de Caldas, aqui, leste paulista e sul de Minas, está se tornando o foco aí de muitos investimentos. Observem isso que vocês vão, né, constatar e confirmar o que eu estou dizendo. Então, vamos trabalhar e fazer esse negócio crescer. Todo mundo ganha. Beleza? Igor, quer dar uma palavrinha? Boa noite. Primeiramente, aí o Dirceu, não tinha cumprimentado antes, né? Agradecer aí pela disponibilidade. Realmente o curso foi muito bacana, né? Que nem o Felipe falou, prende a atenção da gente de uma forma, assim, contagiante, né? Essa explanação toda que você dá. Agradecer também todo mundo que participou com a gente e, novamente, em nome do Clube, reitero que estamos à disposição para quando você precisar da gente aí. Opa, tamo junto. Vamos trabalhar, gente. Se vocês precisarem. Okay. Gente, essa aula foi gravada, então caso alguém queira saber um pouquinho mais, vou disponibilizá-la no YouTube, tá bom? Então vocês podem ver. Dirceu pode colocar no YouTube com o pessoal, Inteligência Comercial? Rapaz, por favor, se você puder me dar essa honra. Combinado, então. Então, gente, boa noite. Agradecer a todos. Dirceu, parabéns pela aula. Vamos tirar foto, né? Ué. Estamos esperando o pessoal ligar a câmera. 1. Passa perfume aí. 2, 3. Ó as câmerazinhas ligando, ó. E já. Deixa eu ver aqui. Foto já no grupo do clube. Ok. Amanhã, convenção. Quem não pôde participar nessa, participa da próxima, que ó, tá
povo tá animado. Tá bom? Pessoal, o material está disponível para vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e estamos no circuito. Só dá um grito. Um abraço, até mais. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado. Falou, Dirceu. Boa noite aí. Boa noite. Falou, gente. Um abraço. Boa noite. Um abraço para todos. Um abraço.